aqui, ridícula? Eu estou aqui na entrevista como você. Ei! Moça, vai demorar? Daqui 15 minutos eu vou estar de TPM. E eu não suporto ficar do lado dessa garota. Ai, gente, tadinha. Vou fazer um ai pra ela. Vou fazer Isso aqui é um remedinho. A carinha dela. Remedinho? É o tapa que eu vou dar no meio da sua fuça. Gente, que horror. Eu acho que esses 15 minutos já foi, né? Porque olha aí, isso aí já tá uma bagunça já. Credo. Você acha que você tá bonita, né? Não, você acha, né? Lógico que eu sou bonita, olha aqui, que beleza. Que essa roupa aí da época de Noé? Isso aqui é conceito, meu bem. É moda, não é? Conceito da Olha época aqui. de Noé. Olha esse xadrez, é conceito, é moda. Ela faz a moda dela. E sabe quem que gosta? Jacó. Fala a verdade. Você tem inveja de mim, né? Não, porque eu sou muito mais bonita. Nossa! Tadinha, gente. Eu sou mais bonita, né? Você está com inveja. Você está com ela? Não, eu sou muito mais bonita. Ah, e mais inteligente também. Ah, não, isso aí já passou dos limites. Porque você sempre quis ser eu. Se dependesse de você, até os meus filhos você teria pegado pra você, não é mesmo? Ela quer falar de inveja. Eu quero. Ah, você, querida. Vai. Para de ser sonsa e ridícula. Ela já tá me desaforando, peraí. Quê? Você não tem nem tamanho. Claro que tem, querida. Não tem tamanho pra brigar, não. Não. Já começa por aí. Você é barraqueira. Não sou, não. Você é barraqueira, sim. E você é sonsa, É o quê? Eu sou sonsa, Você é o quê? sonsa, ridícula. Ah, não começa a falar isso Você não, quer brigar porque eu sou comigo? o quê? Você Eu me não- respeita. Não vem falar isso, não, Me não, não, não. respeita. Não, que Você não tem tamanho. Então, que vença melhor. Já acabou. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Oramos, pedimos ao Espírito Santo que mova em cada coração. Pedimos ao Espírito Santo que trate, cure o nosso interior. E esse é um teatro tão breve, mas mostra tantas coisas. E o que o Senhor quer fazer na nossa vida é de dentro para fora. É uma mudança, é uma transformação. Para nós sermos mulheres segundo o seu coração. Mulheres dignas, santas, sábias. Mulheres abençoadas. Ô Espírito Santo, move nesse lugar. E faz uma obra linda e perfeita em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vê, são 3 minutos aqui de teatro. Configurando uma situação entre 2 irmãs. Que é Lia e Raquel. Eu quero contar para vocês a história com os versículos que narra a história dessas 2 irmãs, Lia e Raquel. Vocês já ouviram falar, não é? Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, essas 2 mulheres foram casadas, foram esposas de Jacó. E aí, nós vamos entrar no contexto da história delas e tirar
conceitos e cura para nós. Então peço que você esteja com seu coração cheio de expectativa, porque o Espírito Santo conhece você. O Espírito Santo conhece a sua história. E Ele sabe como nos tratar e nos curar. E eu quero começar com vocês em Gênesis 29, versículo 16, que diz assim: Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Lia e Raquel, elas foram criadas por um pai imprudente, materialista e idólatra. Agora você imagina o contexto dessa família e como elas foram criadas. Por um homem altamente materialista, um homem que tudo ele via cifrão, e ele negociou as próprias filhas. Agora aqui fala assim que Lia, ela tinha olhos meigos, só que no original da palavra hebraica, essa palavra meigo fala de olhos escuros e talvez eram olhos que ela era tipo assim, vesga. O original da palavra meigos era algo que tinha na visão dela. Então isso não deixava ela ser tão atraente e bonita quanto era Raquel. E Jacó, ele foi trabalhar fora e ele foi buscar uma esposa lá no meio dos parentes dele. E chegou na casa de Labão. E elas estavam ali. Mas Jacó, quando ele viu Raquel, ele amou, ele achou ela incrível. E então ele chega para Labão e ele diz que gostou de Raquel. E aí Labão fala que ele precisa trabalhar 7 anos para que ele conceba e tenha ela como esposa. E aí está no próximo versículo de Gênesis 29, agora o versículo 25. Olha para vocês verem quanto é interessante. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu trabalhei por Raquel. Por que você me enganou? E Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da filha mais velha. Então Labão viu que Jacó era trabalhador, que Jacó ele era muito eficiente no que ele fazia e as coisas na vida dele multiplicavam. E aí o sogro engana Jacó e ao invés de entregar a menina mais nova, entrega a mais velha, que é Lia. E Jacó não aceitou. Ele ficou muito frustrado, ficou muito chateado e voltou lá no sogro e falou: como que você fez isso comigo? Você me enganou. Agora vocês sabem a história de Jacó, que engana junto com a sua mãe Rebeca, o seu pai, Isaac. E ele então pega a primogenitura do seu irmão Esaú, enganando o seu pai. Tempos passam e agora ele é enganado. Sabe o que significa, queridos? Que a semente que você planta, ela fica no seu caminho, ela não sai do seu caminho. E esse homem enganou, e agora ele é enganado. Agora ele está ali com Lia e acabou de contrair esse casamento. Aí ele volta para o seu sogro e ele então reclama. E aí Labão permitiu que Jacó casasse com Raquel 1 semana depois,
mas disse: você vai casar com ela, pode conceber e pegar ela como sua esposa, casando, mas você vai trabalhar mais 7 anos. Vamos ler o versículo, Gênesis 29, 30. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Agora, vamos imaginar o que acontece no conceito daquela casa e daquela família. Uma irmã, Raquel, que se achava muito bonita, e ela era bonita, e ela foi então agora escolhida, porque Jacó amou ela à primeira vista. Agora, Lia está ali, casada com um homem que não a ama. Como que você se vê num lugar como esse? Como que seria a sua vida numa situação como essa? Qual seria o seu comportamento? E aí nós sabemos que uma rivalidade começou a acontecer entre as duas irmãs. E a gente sabe que esse teatro aqui foi uma caricatura de uma rivalidade que acontecia entre elas, talvez aumentado. Mas como que era o dia a dia delas? E às vezes nós não entendemos o conceito da nossa vida. De repente você encontra uma rival no seu trabalho. De repente você encontra uma rivalidade no seu próprio casamento. É o dia que descobre uma traição. É o dia que uma mulher chegou para mim tão desesperada um dia que, além dela descobrir a traição, ele tinha filho. E aquilo foi ferida. E uma rivalidade começou. E nós precisamos compreender que na nossa vida e no nosso dia a dia, nós vamos encontrar dias difíceis e pessoas difíceis no nosso caminho. E quando a rivalidade é o próprio cônjuge? E quando é mãe versus filha? E quando é sogra versus nora? E quando é patrão com o empregado ou vice-versa? E quando a gente não consegue analisar os contextos da nossa vida, não sabemos administrar o que está por vir, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de graça de Deus, e nós precisamos nos levantar como mulheres que não vamos alimentar rivalidade de maneira nenhuma. Mas quantas vezes eu vi na minha caminhada, no meu ministério, na minha vida, a rivalidade de próprias mulheres. Sinceramente, eu já apanhei. Dentro da igreja, eu estava ajoelhada e a pastora daquele lugar, esposa do pastor, ela me bateu muito. Ela me pegou de surpresa, eu estava ajoelhada. E eu não entendi o motivo daquela rivalidade. Na verdade, era ciúme, era inveja. Na verdade, o que alimentava uma pessoa para desejar a morte do outro e ameaçar? E nós vivemos no meio de uma cultura, vivemos no meio de pessoas adoecidas. No meio, a Bíblia diz que o mundo está em trevas. Mas para nós, vai nascer a luz, para nós vai ter solução. E eu quero colocar aqui, não se eu sou Lia ou se eu sou Raquel, eu quero colocar o coração. Quero colocar o nosso comportamento. Porque se conhece uma árvore pelo fruto. Qual é o fruto que você dá?
qual é o fruto da sua vida. Seja você solteira, seja você casada, seja você uma adolescente. Eu com 11 anos de idade, eu escrevi uma carta para Deus pedindo meu esposo. Orei por ele todos os dias até ele chegar. Então, o Senhor, Ele está olhando para a gente, olhando o nosso coração. Aí Gênesis 29:31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Gente, olha isso daqui. A rivalidade acontecendo entre elas. Agora olha o que aconteceu com Lia. Deus viu que ela era desprezada e concedeu a ela filhos. Porém, a Raquel, ficou estéril, ela era estéril. E aquilo continuou alimentando a rivalidade delas. Mas o Senhor olhou e viu que aquele desprezo que Lia estava vivendo, e Ele veio com justiça, Ele veio com uma resposta para ela. E aí ela começou a ter filhos. E naquele tempo, as famílias davam o nome das crianças com muito significado. O significado do nome tinha todo sentido. E aí, gente, eu quero que vocês acompanhem comigo como foi o significado dos 4 primeiros filhos de Lia. E essas irmãs alimentando a rivalidade. Aí Raquel, ela ficou muito frustrada. Raquel ficou muito decepcionada. Por alguns anos, Raquel estava frustrada e ela chegou a Jacó e disse: me dê filhos, senão eu morrerei. Aí, gente, ela estava tão infeliz, ela estava tão chateada, ela estava frustrada. Você já teve algum sentimento de frustração? Você já teve algum sentimento de infelicidade? E você esperar e você buscar resolver com as suas próprias mãos. E como ela era estéril, ela falou assim, chegou para Jacó e falou assim: me dê filhos. E olha a resposta do marido dela. E esposas, preste atenção na resposta do seu marido para você. Porque o seu esposo, o coração dele está nas mãos do Senhor. E Ele somente que pode inclinar o coração dele para você. E olha o que aconteceu. Lia engravidou. O próximo versículo, isso. Lia engravidou, deu à luz um filho e lhe deu o nome de Rubens. Agora Lia engravida, mas ela estava faminta pelo amor de Jacó. Raquel estava frustrada e ela começou a falar para Jacó: você precisa me dar filhos. E ele foi assim muito duro com ela, porque ele disse: eu não posso te dar filhos se o Senhor não te der. Deixa eu ver se eu peguei esse versículo aqui. Eu vou chegar lá. Tudo bem. E aí Lia, ela vai lá e frustra. E a Bíblia diz que ela pegou a sua vamos dizer assim, a sua funcionária, e falou assim: agora você tenha relação com ela para que ela tenha o filho no meu lugar. E ali começou. E agora Lia, ela começa a ter filhos, mas ela está tão faminta do marido. Sabe quando a mulher, ela olha assim e fala assim: se eu tiver aquela casa dos sonhos, vai me preencher? Se eu tiver filhos, vai me preencher? Já que eu não tenho o amor do meu marido, eu posso ter o amor do meu filho. E aí ela tem o primeiro filho. E esse filho, vamos lá, versículo 29, olha para vocês verem como a Bíblia é incrível.
Número 32, Lia engravidou, deu à luz um filho e lhe deu o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Sabe quando a mulher, ela casa com o marido e ela acha que a beleza dela vai segurar o casamento? Sabe quando a mulher fala assim: ai, se eu tiver filho vai dar tudo certo, ele não vai embora, se tiver filho não vai haver separação, se eu tiver filho agora vai preencher o vazio. Será que você não está olhando para as coisas materiais e físicas e dessa vida para tentar preencher o seu coração? Será que você ainda não conseguiu ver as situações adversas que acontecem à sua volta e você ainda não parou para aprender diante delas? Porque essa palavra, ela é para mim, e essa palavra é para você. E a Bíblia diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque eu vou te exaltar. E quando nós somos quebrantadas de coração, o Espírito Santo pode mover na nossa vida, e o Senhor vai inclinar o coração do nosso marido, o Senhor vai inclinar o coração das pessoas a seu favor. E Ele vai mover por nós, porque Ele traz justiça. E aí ela falou assim: bom, Rúben, eu vou dar um nome de Rúben, porque Rúben significa: o Senhor viu a minha infelicidade e agora o meu marido vai me amar. Aí Lia engravidou de novo, e quando deu à luz ao outro filho, ela disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Aí ela era infeliz, agora ela estava desprezada, e a Raquel estava tentando lá com a ama dela dar filhos para Jacó. E agora Lia está aqui no segundo filho e diz: porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada e deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. Simeão significa que ele é filho de uma mulher desprezada. Olha o tanto que a gente tem dificuldade para pensar, para reagir. E ela se sentindo desprezada. Gente, a pior coisa que pode existir na vida é uma mulher se sentir não merecedora. É uma mulher se sentir rejeitada. Qualquer pessoa. A rejeição, o não merecimento, a culpa, a condenação. É muito triste. E agora ela está se sentindo desprezada. Aí de novo ela engravidou. E quando deu à luz a mais um filho, ela disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Ela estava desprezada, ela estava infeliz, ela estava se sentindo abandonada. Agora ele vai se apegar a mim, porque eu dei 3 filhos para ele, enquanto a outra não deu. Amadas, olha que tremendo. E ela chega e fala agora para Jacó. Ela engravida de novo. E agora ela dá à luz mais um outro filho. Agora é o 4º filho. Agora, gente, ela entendeu. Ela sofreu. Ela foi provada, o seu coração foi provado, a sua fé foi provada. E no 4º filho ela entende: não adianta, não vai ser esse filho que vai fazer ele me amar, não vai ser esse filho, o segundo, que vai fazer o buraco da minha alma e do meu coração ser preenchido. No 3º ela viu que não adiantava, no 4º filho ela entendeu. Olha o que ela disse: engravidou ainda outra vez, quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Quantas entenderam? Agora a motivação do coração dela alinhou. Agora ela disse: desta vez
louvarei ao Senhor. Desta vez eu colocarei todas as minhas expectativas em Deus. E o nome desse filho se chamou Judá. Agora vocês sabem de onde vem leão da tribo de Judá. Agora, essa mulher que era desprezada, que era infeliz, que estava com rejeição, que vivia um contexto de rivalidade, que ela não conseguia competir com a mulher que Jacó amava. E ela entendeu que não seria na rivalidade, não seria na confusão, não seria na briga, não seria dessa forma que ela teria a resposta da vida dela. Aí o Senhor traz sobre ela um filho, e esse filho se chama Judá, e ela diz: agora eu entendi, e dessa vez eu vou louvar somente ao Senhor, e não tem expectativa nenhuma mais. Quantas podem erguer sua mão e falar assim: dessa vez eu vou louvar ao Senhor? Você pode louvar ao Senhor agora, não precisa passar anos sofrendo não. Agora você já pode louvar e falar: dessa vez já fechou, eu não quero saber, eu já vou louvar o Senhor em todo o tempo. Já vou louvar ao Senhor. E quando nós temos esse entendimento, mas aí já deu tudo certo, porque agora Lia encontra um Deus de amor. Agora ela encontra o abraço do Criador, o abraço do Pai, o abraço de Deus. Agora ela encontra o caminho da cura. E olha quem foi Judá. Gênesis 49, 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Amados, sabe o que está acontecendo aqui? Por meio dessa mulher veio o rei Davi, e finalmente o filho de Davi, que é o próprio Jesus Cristo, o Messias. E aí você precisa compreender que essa mulher passou por todo esse período difícil, ela passou por todo esse processo, e dali essa mulher Lia, ela foi honrada por várias gerações, porque dali nasceu o Messias. Ela precisou passar por tudo aquilo para um propósito maior acontecer. E ela entender fez toda a diferença. Quando ela entendeu? Quando ela começou a dizer: eu não coloco os olhos em Jacó, agora eu não coloco os olhos em Raquel, agora eu não coloco os olhos em nenhuma circunstância mais, eu colocarei os meus olhos no Senhor. E dali veio a linhagem do Messias, o leão da tribo de Judá. Não aplauda assim, bem forte. Deus tem prazer em usar as coisas loucas. Deus tem prazer em usar as coisas fracas. Lia era mais fraquinha, Raquel era incrível, e Lia, ela era quem? Ela era mais velha, nunca tinha sido pedida em casamento, e ela se sentia como? Mas Deus tem prazer nas coisas fracas. Deus tem prazer nas que são insignificantes, nas que são desprezadas, as que não são, para dizer a todos: eu faço com quem eu quero e como eu quero. E Ele vai realizar coisas grandes através da sua vida. Quem é você? Quem é a sua casa? Quem são os seus filhos? Quais são os filhos que estão aí no seu útero espiritual? Quem é você? E o seu processo de cura vai ser muito importante, porque o destino de Judá estava traçado. E se essa mulher reagisse errado? E se essa mulher fechasse a madre? Se essa mulher não respondesse ao chamado do Senhor? Então, amadas,
Não vamos ficar em cima da rivalidade com ninguém. Tem alguém marcando em cima? Tem alguém te chateando? Tem alguém te humilhando? Ergue os olhos ao Senhor e comece a louvar. Sabe? Porque o Senhor, Ele está dizendo para você assim: eu te amei, eu sonhei com você, eu tenho propósitos e eu tenho planos maravilhosos para a sua vida. Eu quero fazer com que a sua vida seja para libertar muitas outras famílias, muitas outras casas e muitas outras mulheres. De nós vai sair descendentes, de nós vai sair profetas, de nós vai sair o cumprimento da promessa do Senhor. Então não olhe para a sua situação e não olhe para você hoje e diga: eu sou menor, eu sou insignificante, eu estou infeliz, ou eu estou desprezada, ou estou isso, aquilo. Para Deus isso é nada, porque Ele pega o que é nada e transforma em muito. Ele pega a sua história e levanta ela para as nações. Deus pegou uma mulher que não era amada, como Lia, e fez dela a linhagem messiânica. E olha, e lendo sobre a história delas, quando Jacó morreu, vocês sabiam que um dos símbolos desses nossos patriarcas do antepassado, eles tinham algo que era muito interessante. Eles deixavam anotado ou falavam para a família deles, quando eles morressem, o que era para fazer com o corpo, onde que era para enterrar. Sabe o que Jacó fez? Ele deixou organizado com a sua família que quando ele morresse, ele queria ser sepultado junto com Lia. Foi a maior honra que Jacó pôde dar para Lia, foi ser sepultado junto com ela. Se você compreender que o Senhor vai pegar a sua história e te levantar, se você compreender que o Senhor, Ele está sabendo direitinho o que você está passando. O Senhor está sabendo direitinho qual foi a humilhação, qual foi a perseguição, qual foi a ferida, qual foi a dor, qual foi o problema. Ele está sabendo de tudo. Se você confiar nele, Ele vai pegar o que você tem e Ele vai te levantar. Ele vai pegar a sua história, que você fala que aparência isso tem. Como que isso aqui vai ser transformado em bênção, em vitórias? Amados, que aparência tinha o nosso Jesus? Para terminar, eu quero ler com vocês Isaías 53, versículo 2. O próprio Messias não tinha qualquer beleza. O próximo, pode colocar o próximo. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Nada. Quem era ele? Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi macerado até a morte. E ele foi levantado pelo próprio Pai. E o Senhor pegou aquela história, o Senhor pegou aquele em quem não dávamos. Quem dava para ele? Esse é o rei? Ele não tinha formosura, não tinha aparência para ser rei. Talvez você olhe e fale assim: não, eu não tenho condição para isso ou para aquilo.
E o Senhor falou: filha, você não sabe o potencial que eu coloquei dentro de você. Você não sabe quem é você, mas eu quero que você entregue. Eu quero que você descanse. Eu quero que você confie. Eu quero que você saiba que eu vou te levantar. E o Senhor manda eu dizer para todos vocês: não temas, porque o Senhor é contigo. E você olha para aquela história e aquela situação mais difícil lá na sua casa, lá na sua vida, ou lá nos seus negócios, e o Senhor está falando para você hoje: dessa vez eu vou levantar louvores ao Senhor. E se você quer e entende, eu ministrei aqui, amadas, sobre o poder do louvor. E o Senhor falou tão fortemente a essa igreja: cada vez que você manda louvor, que você levanta louvores a Deus, você semeia o céu. Você semeia o céu com a sua vida, com a sua fé. E o céu retorna para a terra com trigo, com azeite, com vinho, que são os 3 elementos do avivamento. Se você for a mulher dentro da sua casa que vai erguer louvores ao Senhor, Ele vai enviar os elementos, Ele vai enviar a provisão do avivamento na sua casa. Quantas situações eu já vivi de rivalidade, e que o meu coração estava sendo testado, o meu coração estava sendo provado, o meu comportamento estava sendo provado. Mas o Senhor viu em Lia um coração ensinável. Enquanto o que tem escrito sobre Raquel? Que ela era bonita, que ela era uma mulher bonita, e a beleza passa. E o que foi escrito por Raquel? Agora minha pergunta: o que nós vamos escrever através da nossa vida? O que você vai escrever? O que você vai ter de continuidade? Porque nossa vida aqui é tão rápida, tão passageira. O que nós estamos construindo? Qual é o fruto da nossa vida? E eu queria pedir para você ficar de pé, colocar a mão no seu coração. Peço que você não saia, porque esse é um momento que o Senhor sela essa palavra. Nós não vamos ser rivais de ninguém. Nós não vamos ter um comportamento que não agrada ao Senhor. Queria que você colocasse a mão no seu coração e que você orasse. Peça ao Espírito Santo para mover na sua vida. Peça ao Espírito Santo para trabalhar no seu interior, na sua alma. E que o que está à sua volta, que dói tanto em você, te machuca. Porque se você for uma mulher curada, você vai curar outras. Se você for uma mulher livre, você vai libertar outras. Você sabe onde precisa de cura? Feche seus olhos. Você sabe onde precisa de um milagre. Você sabe que precisa retornar diferente para Deus. É você e Ele. Você pode sair daqui hoje de forma completamente diferente, com o coração quebrantado, humilde na presença do Senhor, e dizer: a minha vida é para refletir a glória do Senhor. E você vai poder dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que minta tudo aquilo que eu coloquei as minhas mãos, eu todavia vou continuar confiando no Senhor.